Bom dia, meus irmãos, meus amigos aqui do nosso grupo Grãozinhos no Caminho, do nosso canal do YouTube. Sejam todos bem-vindos mais uma vez, mais uma quinta-feira, ao nosso pequeno estudo, nosso compromisso diário, que é a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, do Livro dos Espíritos, nossos grãozinhos no caminho de hoje. E hoje os nossos grãozinhos trazem para a gente o Evangelho no capítulo 27, Pedi e obtereis, ação da prece, transmissão do pensamento. A prece é uma invocação. Por ela, um ser se coloca em comunicação mental com outro ser ao qual se dirige. Ela pode ter por objeto um pedido, um agradecimento ou uma glorificação. Pode-se orar por si mesmo ou por outrem, pelos vivos ou pelos mortos. As preces, dirigidas a Deus, são ouvidas pelos espíritos encarregados da execução das suas vontades. Aquelas que são dirigidas aos bons espíritos são levadas a Deus. Quando se ora a outros seres senão a Deus, é apenas na qualidade de intermediários, intercessores, porque nada se pode fazer sem a vontade de Deus. O Espiritismo faz compreender a ação da prece, explicando o modo de transmissão do pensamento, seja quando o ser chamado vem ao nosso apelo, seja quando o nosso pensamento o alcança. Para se inteirar do que se passa nessa circunstância, é preciso mentalizar todos os seres, encarnados e desencarnados, mergulhados no fluido universal que ocupa o espaço, como o somos neste mundo na atmosfera. Esse fluido recebe o impulso da vontade. É o veículo do pensamento, como o ar é o veículo do som, com a diferença de que as vibrações do ar são circunscritas, enquanto que as do fluido universal se estendem ao infinito. Portanto, quando o pensamento é dirigido a um ser qualquer, sobre a terra ou no espaço, de encarnado a desencarnado ou de desencarnado a encarnado, estabelece-se uma corrente fluídica de um para o outro, transmitindo o pensamento como o ar transmite o som. A energia da corrente está em razão do vigor do pensamento e da vontade. Por isso, a prece é ouvida pelos espíritos em qualquer lugar em que eles se encontrem. Os espíritos se comunicam entre si, nos transmitem suas inspirações. Os intercâmbios se estabelecem à distância entre os encarnados. Essa explicação é, sobretudo, para aqueles que não compreendem a utilidade da prece puramente mística e não têm por objetivo materializar a prece, mas tornar seu efeito inteligível, mostrando que pode ter uma ação direta e efetiva. Ela, por isso, não fica menos subordinada à vontade de Deus, juiz supremo em todas as coisas, o único que pode tornar sua ação efetiva. Eu vou parar aqui e amanhã a gente continua nessa leitura, que ela é mais extensa e muito extensa. Os Espíritos estão mostrando para a gente aqui, gente, que a prece, né, é um meio de comunicação entre encarnados e desencarnados e entre desencarnados e encarnados, né? Por quê? Nas preces, naquela comunicação que a gente está tendo está fazendo, né? Buscando com um espírito, uma entidade, o que vai ali é a intenção, é o nosso pensamento, né? Que vai buscar aquele espírito a quem estamos dirigindo a nossa prece, né? Aquele espírito ou aquele encarnado mesmo, que nós estamos dirigindo a nossa prece. Mas essa comunicação vai ser feita, esse pedido ou esse agradecimento vai ser feito com a permissão de Deus, né? Porque os espíritos aos quais nós nos dirigimos, eles não fazem nada sem a permissão de Deus. Eles têm muita atuação, sim, mas tudo dirigido, né, segundo as leis de Deus. Então, tudo que nós pedirmos, vamos pedir e vamos obter, se Deus o permitir, né? Lembrando sempre que tudo tem que obedecer à lei natural, à lei divina, né? Deus não vai mudar uma lei para atender um pedido nosso. Então, os espíritos
aos quais nós nos dirigimos pedindo alguma coisa, nosso anjo de guarda, nossos guias, mentores, né? Todos eles vão nos atender, vão receber os nossos pedidos em qualquer lugar do universo que estejam, né? E vão atender ou não com a permissão de Deus, tá certo? E de acordo com o nosso merecimento, né? Isso Deus vê, tá bom? O fluido universal, gente, é para nós igual o ar que envolve o planeta Terra, a atmosfera. Só que o fluido universal, ele engloba todos os planetas, ele engloba todo o espaço, né? A gente não vê nada no espaço, mas o fluido universal está ali. A gente não vê o ar que a gente respira, mas o ar que a gente respira está aqui. Se você ouve a minha voz, é porque o ar transmite a minha voz, né? Agora, se o Espírito ouve o nosso pensamento, é porque o fluido universal é o transmissor, né? É o transmissor. Quando a gente pensa, dirige o pensamento ao anjo de guarda, é o fluido universal que está levando o nosso pensamento ali ao anjo de guarda. Tá certo? Então, onde o Espírito estiver no universo, se ele estiver encarnado em outro planeta, em outro plano, ele vai receber, né, a nossa energia, o nosso pensamento, tá certo? Que seja para dar força, que seja para pedir força, né? A gente vai estar em comunicação direta com o Espírito através do nosso pensamento, tá certo? O que vier desse pensamento vai chegar até Deus por intermédio dos espíritos intercessores, né? Aos quais, por exemplo, eu vou pedir ao meu guia, né, uma atuação dele diante de Deus para me conceder alguma coisa que eu preciso. Deus vai ver se aquilo está de acordo com o que eu preciso, né, e vai conceder ou não. Mas quem levou o pedido até Deus foram os espíritos intercessores, tá certo? Então, nós vamos falando aqui mais sobre isso, mas o importante é saber que o pensamento tem força, ele vai chegar até o espírito que a gente está se dirigindo, né? E através dos espíritos intercessores vai chegar a Deus, tá certo? Bom, é isso e amanhã tem mais. Questão 625 do Livro dos Espíritos. Qual é o tipo mais perfeito que Deus ofereceu ao homem para lhe servir de guia e de modelo? Vede Jesus. Jesus é para o homem um modelo da perfeição moral que a humanidade pode pretender sobre a terra. Deus nos oferece como mais perfeito modelo e a doutrina que ensinou é a mais pura expressão da sua lei, porque ele estava animado de espírito divino e foi o ser mais puro que apareceu sobre a terra. Se alguns daqueles que pretenderam instruir o homem na lei de Deus, algumas vezes a extraviaram por meio de falsos princípios, foi por se deixarem dominar, eles mesmos, por sentimentos muito terrestres e por terem confundido as leis que regem as condições da vida da alma com aquelas que regem a vida do corpo. Vários deram como leis divinas o que não eram senão leis humanas, criadas para servir às paixões e dominar os homens. Bom, gente, isso aqui a gente já sabia, né? Vamos dizer assim, né? Que o espírito mais puro que veio à Terra até hoje é Jesus, né? É um espírito que não reencarna, não reencarnou, ele veio à Terra, né? Ele veio à Terra para nos trazer a lei de amor, que é a maior lei divina, tá certo? Então, se outros vieram com boas intenções, chegaram aqui na pureza do seu espírito, se deixaram, né, desviar do caminho por alguma coisa terrena, por alguma coisa ligada à matéria, né? E por aí você já vê que
já não é mais o Espírito puro, o mais puro que veio sobre a terra. Tá bom? Então, o mais puro que veio na terra, nosso Mestre Jesus. Vamos seguir sua vida, vamos seguir seus exemplos, né? Para a gente ficar um pouquinho melhor nessa nossa reencarnação. Desejo a todos uma ótima quinta-feira, com muita luz, muita paz, muita alegria no coração, tá? Muito trabalho para a gente continuar na nossa caminhada. Que Jesus nos abençoe. Até amanhã, se Deus quiser, eu tenho certeza que Ele quer. Beijo no coração, pessoal.